Boa tarde a todos os nossos aprasquianos, a todas as nossas aprasquianas. É uma satisfação estar aqui com vocês. Hoje, no Conversa com o Presidente, nós temos aqui conosco o presidente da Aprasc, Sargento Clailton de Oliveira, Sargento BM Clailton de Oliveira. Boa tarde, Sargento. Boa tarde, Louro, né? Boa tarde aos nossos aprasquianos e aprasquianas, bombeiros militares e policiais militares, né? Um abraço a Fernanda, que está aqui, ó, na nossa frente, né? Não está aqui sentada, mas está trabalhando nos bastidores, né? Bem como também o Rodrigo, né? Muito bem, Sargento Clailton. O senhor assumiu a Aprasc há em torno de 60 dias atrás, um pouco mais, um pouco menos, e nesse período o senhor tem tentado ou implementado algumas maneiras diferentes de trabalho da que a gente vinha se desenvolvendo nos últimos 2 anos. As mudanças internas que estão sendo implementadas, era um pensamento do senhor já como vice-presidente, se assumisse a Aprasc, tomar essas atitudes? Era algo que o senhor via que não estava funcionando como o senhor desejava? Então, Louro, a gente assumiu a Aprasc, né? Quando a gente saiu vencedor, né? Nós saímos vencedores a chapa 03 naquele pleito eleitoral. Ali a gente assumiu a Aprasc como vice-presidente, sempre respeitando, né, a nossa diretoria e o presidente que na época estava, né? Mas como todo presidente também, ele também quer ter a sua identidade aqui dentro, né? Eu vi, né? Eu já trabalhei em outras diretorias, né? E eu sempre olhava, né, a pessoa do presidente, ter a identidade dele, ter o método de trabalho dele. E não, né? Então não está sendo diferente comigo. Respeito também, né? Quem já passou, né? E quem estava até, né, até há pouco tempo aí, a gente respeita também a pessoa, até vou citar o nome dele, pessoa do ex-presidente Facenda, e que ele tenha sucesso na vida, né? Que, né, todos os planos dele, que ele sempre falou pra gente agora, cuidando da família, sejam restaurados, né? Eu tenho certeza que vão ser. Mas eu gostaria de ter minha identidade, e para isso a gente vem, né, construindo alguns caminhos, né? E, né, Sargento Clailton, a desvinculação dos contratos jurídicos, tirando a Aprasc daquela situação de fiador, de garante, era algo que o senhor via já, que foi concretizado agora durante esse seu período? Então, isso aí era um anseio do associado, né, que sempre falava, né, os advogados, né, porque os advogados isso, o advogado aquilo, porque os contratos isso, o contrato aquilo. Então, ou seja, né, a gente já assumiu com esses contratos, mas sempre esperei que fosse resolvido, né. Aí, mas são várias turbulências que acontecem, né, então a gente tinha plano de carreira e outras coisas que a gente vem aí, que o nosso associado pede, que é a questões, né, dos direitos que perderam, a gente vem trabalhando em cima disso, e chegou um momento que eu acho assim, ó, temos que tirar isso aqui da nossa frente. A gente assumiu e falei, vamos tirar da nossa frente esse obstáculo aqui, né. Então, conversando com as partes aí, e eu assim, ó, vamos, né, eu quero resolver esses problemas. E graças a Deus, né, a gente, após muitas reuniões, né, Laura, e tu sabe quantas reuniões tu participaste, né, bastante. a pedido, né, e quero deixar bem claro para quem vai nos assistir, a pedido de toda a diretoria eleita, tá? Toda a diretoria eleita, tá? Do presidente, tá? Até o diretor lá do Extremo Sul, o Mariozan. Então, foi o quê? Que a gente entrasse, né, conversasse com as partes, que a gente resolvesse e tirasse esse problema da frente, né? Aí foi indo, a gente assumiu, eu falei, Louro, eu quero que esse problema seja resolvido. Não dá mais de esperar, já vem, né, quase 2 anos aí, tá? E graças a Deus, né, chegamos a isso aí, né? Os contratos estão ali hoje, o que é? E eu vou deixar, essa parte, né, eu até vou deixar um pouquinho assim, ó. A gente tinha, né, o sucesso, o vínculo com a Aprasc e o percentual. Hoje nós não temos mais vínculo com a Aprasc, nós não temos mais sucesso e temos o percentual. O advogado ganhou a ação, vai botar o dinheiro no bolso do associado e ele vai ter direito à porcentagem dele. O advogado não ganhou a ação, né, eles também não ganham, o associado não ganha e a Aprasc não se incomoda mais. Só para lembrar, presidente, as ações novas, pelo novo acordo, as ações novas que foram propostas, 5 ou 10 ações, né, nos próximos anos, nos próximos meses, no próximo ano, não terão a cobrança de honorários. Elas serão com todo o sucesso, né, com todo o ganho direcionado a quem de direito, sem a cobrança dos honorários advocatícios. Ou seja, o contrato com o advogado prevê que ele vai cuidar do processo e sem a cobrança de honorários. Aliás, presidente, eu acredito que o senhor tenha conhecimento disso muito mais que eu. Era uma reivindicação antiga do associado isso, né? Sim, o associado sempre cobrou isso aí, né? Então, só para a gente deixar aqui, ó, para a gente não misturar, né? Os contratos antigos que a gente tem, hoje, né, aqueles contratos antigos, que estão aí, que estão em andamento. Se os advogados ganhar,
eles vão ganhar o percentual deles, né, que é 15%, e vão botar o outro restante no bolso do associado. A praça que não vai ficar mais fiadora. Contratos novos, tá? Associado não vai pagar mais nada. O advogado vai entrar com a ação. Nós temos 5 ações agora para entrar esse ano, que eu creio que a gente vai entrar esse ano ainda, e mais 5 ano que vem. Né? Todas elas sem custo algum associado. Ou seja, né, o advogado vai trabalhar em cima das ações, né? O associado vai ficar ali aguardando, né, o êxito, né, e a diretoria da praça vai fazer o quê? Trabalhar para buscar os direitos nossos. É isso que a gente tem que focar, se focar, em trabalhar e buscar os nossos direitos. E não são poucos, né, principalmente que a gente já perdeu, né, que é o nosso grau acima, que é uma data base, a 254, né, as perdas inflacionárias, que a gente tem que estar trabalhando em cima disso. Então a gente tem que estar focado nisso aí. Esquecer um pouco, né, advogado, contrato, advogado, daí tu perde o teu foco. E a gente tem que ter foco nisso aí. Perfeito. Presidente Clailton, uma coisa que a gente observa no senhor no comando aqui da casa é a união de forças com outras entidades, com outras associações que tenham um objetivo comum do que nós, os praças, nós, os associados, temos também. Essa união de força também foi uma coisa positiva que a gente sente que precisava que uma entidade buscasse essa responsabilidade, chamasse essa responsabilidade, e eu percebi que o senhor chamou essa responsabilidade. Hoje nós estamos unindo, né, com todas as entidades. Eu gostaria que o senhor colocasse um pouco sobre essa união, sobre o resultado disso, sobre o que isso tem refletido no centro administrativo. O que o senhor tem visto disso? O que o senhor sentiu com relação a isso? Então, a gente, né, quando, lembro, o dia 20, né, de Aranaguá para cá, eu falei para a tia São Louro, ou a gente consegue unir todo mundo, ou a maionese desanda, tá? Aí a gente ligou para um, ligou para outra associação, outro, né? E começamos uma reunião aqui, outra lá, todas elas individual. E depois a gente fez o quê? Unimos todas. Então a gente tem uma boa praça com todas elas, né? E hoje, né? Até a gente recebeu mais uma aqui que não é militar, tá? Não é uma associação militar, é um sindicato, tá? É um sindicato dos policiais da Polícia Científica. Da Polícia Científica. E sabe qual foi a palavra dele, que, né? Vou falar para vocês, tá? Ele assim, ó. Orgulho de vir aqui sentar na maior associação de militares do Brasil, tá? E outra coisa assim, ó, se nós tiver, o dia que nós tiver uma sala igual onde a gente está aqui reunido com vocês, o nosso sindicato já vai estar contente, entendeu? Porque vocês são muito gigantes, tá? Então a gente se espelha em vocês. Então, para ver o tamanho que a praça que é, então por isso que eu peço a você, associado, não menospreze o tamanho da nossa associação, se engrandeça, a gente é muito grande, tá? E ficou claro que a gente tem pautas comuns. Por exemplo, eles brigam pela reposição, nós também. E essa união de forças é importante para pressionar o governo do Estado. Eles brigam por uma data base, nós também. Então essa união é importante, mesmo não sendo uma entidade de militares, mas nós temos alguns pontos comuns que nós podemos sim brigar junto, como com relação à data base, né, presidente? Sim. Com relação à reposição, enfim. É igual ali também as outras associações militares. Vamos citar aqui, que a gente vem conversando, a CORS, Alvorada, Triângulo Dourado, a AME, a praça que está aí junto, a BVO, dos bombeiros, cabos e soldados. Então, ou seja, ó, a gente está falando em 8, 9 associações aí trabalhando em conjunto. Perfeito. E vamos ter que unir também com o pessoal, a outra cúpula também da polícia, da segurança pública, que são Polícia Civil, agente prisional, científica, para quê? Unir força para as nossas pautas em comuns. Perfeito. Uma coisa que o pessoal às vezes não consegue assimilar é que nós temos pautas em comuns e temos as nossas pautas. Nós temos as nossas brigas particulares da nossa associação para os nossos praças. Mas temos aqueles que aquelas pautas que são comuns, a Triângulo Dourado, a CORS, enfim, as que são de interesse comuns, nós estamos brigando junto. As que são de interesse da associação do nosso sócio, nós não vamos abrir mão e, logicamente, nós continuamos brigando separados, pode-se dizer assim, mas nós continuamos defendendo as nossas pautas. É isso aí, né, Louro? Porque assim, ó, tu vê uma coisa assim, ó, a AME, eles estavam agora em Brasília, trabalhando lá em Brasília, lá. Vi algumas visitas, né, até o subtenente Kleber também, volta e meia a gente conversa. A Triângulo Dourado, hoje, né, nós teríamos uma conversa aqui, mas teve um diretor deles que não ficou, né, estava no médico, então a gente cancelou, vai para amanhã. O Coronel Céu estava semana passada na LESC, né, entregando também os ofícios deles no mesmo dia que nós estamos. Ou seja, estamos trabalhando pela mesma causa, que é a segurança pública, né, em uma segurança pública cada vez melhor, valorizada, né, e para os associados que a gente representa. Presidente Clailton, até a título de informação, eu sei que todos que estão assistindo, ou boa parte, sabem o que eu vou dizer aqui e conhecem dessa matéria.
O que é uma dotação? A dotação é o valor que o chefe do executivo, no caso o governador, prevê no orçamento para ser utilizado em alguma rubrica, em alguma matéria. Por exemplo, ele dota de R$1 milhão para ser gasto na segurança pública. Então, o que é que aconteceu há umas 2 semanas atrás? O presidente Clailton, eu estive até junto com ele, a gente esteve no gabinete de todos os deputados pedindo para que agora, na lei orçamentária anual, na LOA, que é a lei do orçamento anual, esse orçamento ele é mandado pela Assembleia, para a Assembleia, aliás, pelo governador, e depois de aprovado, o governador tem que seguir exatamente o que está no orçamento. Para ele fazer alguma alteração, ele tem que fazer um projeto de lei novamente e mandar para a Assembleia para alterar esse orçamento. Caso contrário, ele vai ter que seguir à risca o que está ali. E o que é que o presidente Clailton e a Prasc fizeram nessas últimas semanas? A gente esteve nos gabinetes de todos os deputados pedindo para que fosse feita uma previsão orçamentária, uma dotação, que nós tivéssemos essa dotação, essa rubrica, garantindo valores e percentuais para que no próximo ano de 2024 o governador tenha condições de dar a nossa reposição, né? Foi isso que a gente fez no começo de novembro, né? Nós visitamos os 40 gabinetes aí, até o Sargento Jacques aí, que é o nosso, né, diretor de relações públicas, né, políticas públicas aí, fez esses ofícios, a gente protocolou junto aos gabinetes pedindo, né, essa dotação orçamentária que se colocasse na LOA, até para que o governo, né, agora ele tem um discurso diferente. Porque o que ele pode falar agora? Eu estou trabalhando com o orçamento do governo anterior. Agora não. Se ele tem uma dotação, ele diz, não, agora eu tenho o orçamento dele. Então a gente colocou lá, agora vamos ver se a gente vai ter, né, vai ser agraciado por isso daí, né? Pedimos 21% de perdas inflacionárias e 5,7% de aumento real, que foi o crescimento do Estado. Só para vocês falar, tá? As perdas inflacionárias, nós já temos mais de 40% de novo de perdas inflacionárias. Pedimos 21% desse governo, o governo ali. E 5,7% de aumento real, porque nós estamos sem 1 centavo de aumento real há mais de 8 anos. Então, ou seja, desde a implantação do subsídio, né? Então, só para ficar ciente. Até para deixar claro, então, que o percentual que foi pedido para que fosse colocado na peça orçamentária não é um número que a gente pega ao Léo e joga numa folha, não. Foi fruto de um cálculo feito pelo Sargento Jacques, que tem acompanhado Sim. todos os índices de crescimento do Estado anunciado pelo próprio Estado, então são índices oficiais, né? E desses índices, então, se fez o cálculo para se pedir a dotação necessária para que a gente pudesse, então, o ano que vem, ir realmente com fundo suficiente, né, para que isso seja colocado no papel. Sargento Clailton, uma pergunta que não tem muita coisa a ver com a Prasc, mas tem tudo a ver com a Prasc. O fato do senhor ser vereador, e há quanto tempo o senhor é vereador? Primeiro vou começar pela primeira pergunta. Em que ano o senhor se elegeu vereador? É o primeiro mandato do senhor? Meu primeiro mandato, né, foi em 2020, eu me elegi vereador, Balneário Arroio do Silva, fiz 450 votos, fui o 5º mais votado, em 60 e poucos, né, quase 70 candidatos, eu fui o 5º mais votado. Hoje a gente, né, é uma voz da segurança pública em Balneário Arroio do Silva, mas me elegi em 2020 e assumi em 2021. Me aposentei com 25 dias de serviço. Não tenho vergonha nenhuma de falar, hoje meu salário sujo é na casa de R$ 7.700, entendeu? Então, ou seja, né, eu ganho um pouco mais que o salário de um soldado. E às vezes o pessoal fala, mas não, né, a Prasc não briga pelo RR. Eu estou no RR. Como é que eu não vou brigar por mim? Sargento, eu brigo por todos? O senhor como um agente político, porque querendo ou não, como vereador, o senhor está investido de um cargo público e o senhor é um agente político forte. Isso abre portas? Isso facilita a busca de soluções, ou pelo menos o encaminhamento de busca de soluções para os problemas da Prasc? Então, Louro, se não abrisse portas, né, a gente não via outros funcionários tentando chegar num cargo legislativo ou executivo. As portas se abrem. O que nós não podemos, nós militares, é fechar os nossos olhos para isso. E a gente tem que colocar cada vez mais militares nas nossas câmaras de vereadores, pessoal. Eu lembro, estava falando contigo, lembro na pandemia, que quando estava lá, né, o acesso restrito, a gente conseguia chegar. E abrir as portas para que a gente conseguisse levar lá a Prasc lá dentro da Assembleia Legislativa. Então, assim, ó, volto a falar, pessoal, me elegi em 2020, né, às vezes o pessoal fala, mas não, o presidente também não pode ser um político. Como não? Nós já tivemos o Soares aqui, né, já tivemos, né, o Fortuna que foi candidato, o Lotinho que foi candidato, o Sobrinho que foi candidato. Aí vamos dizer, porque o Clailton não pode, o que eu estou fazendo de diferente?
Eu acho que o que eu faço de diferente é me dedicar bastante pela praça, não tem? Para a gente ganhar as melhorias que a gente tanto necessita. E volto a falar, eu já era um vereador antes de estar nessa chapa. E o pessoal que votou na chapa sabia que eu era vereador. O senhor nunca escondeu essa Nunca escondi, não tenho vergonha nenhuma de esconder. Ao contrário, eu tenho orgulho de dizer que lá em Balneário Arroio do Silva tem um sargento do bombeiro, mas fui polícia por 6 anos, né, que representa a segurança pública. Eu tenho orgulho de chegar aqui dentro da Leste quando fala assim, ele é presidente da praça, mas ele é vereador da cidade dele também. Entendeu? Eu tenho orgulho disso. E você, militar que está me escutando, tem orgulho também disso, de você querer ser candidato e se eleger para representar a segurança pública. Representar, porque assim, quem gosta de nós, somos nós mesmos. Vocês podem ter certeza, tá? Então, assim, vamos colocar mais né, representando nas câmaras de vereadores, no executivo também, para que a gente tenha cada vez uma voz mais forte dentro da LESC. E assim, a eleição de um vereador mostra que a comunidade vê com bons olhos o profissional da segurança pública que atua naquela cidade. Porque uma pessoa que é mal vista, logicamente, não teria sucesso numa eleição para uma Câmara de Vereadores, que é uma eleição bem disputada, né, Bruno? Como eu te falei, eu fiz 449 votos, né? Fiz 450 pro meu. Mas foram 449 votos de pessoas que acreditaram. Eu tive voto da segurança pública, eu tive voto da educação, da saúde, do surf, dos guarda-vidas civil, tem assim, ou seja, da família. Então, teve gente ali, o Louro, fosse vereador, tu sabe muito bem, entendeu? Então, assim, para te chegar num legislativo, a concorrência ela é grande, entendeu? Ela é grande, tá? Então, e quando eu assumi, eu comecei a brigar por nós lá dentro da Câmara de Vereadores lá, tá? E fui criticado. Isso aí só sabe falar da segurança pública, mas, pô, como é que eu não vou falar da segurança pública se eu trabalhei 25 anos na segurança pública? Então a gente tem conhecimento, né? E como é que o senhor é conhecido? Como é que o nome do senhor é conhecido lá? É vereador Clailton? Vereador Sargento Clailton. Vereador Sargento Clailton. Ou seja, o senhor nunca negou a sua origem. Não, assim, pessoal, a minha família, eu criei os meus filhos dentro da segurança pública. Tá? Eu vivi segurança pública, tá? E eu vou morrer como segurança pública, pode ter certeza. Porque aqui dentro corre o sangue de segurança pública. E hoje eu presido uma associação com 15 mil associados, né? Que fazem parte da segurança pública. Então, assim, não tem como eu não me identificar com isso aí, não tem como eu não chegar lá e não lutar pelas melhorias, né, da segurança pública. Claro que lá dentro no Arroio eu represento um todo, tá? Eu represento um todo, tanto que eu também luto por todos lá. Mas a gente tem, né, toda a vida. Falou em segurança pública, qual é a pessoa que vão lá? Clailton. Próprios vereadores e outros vereadores, assim, o que tu acha? Quando fala sobre segurança pública. Porque eles sabem com quem falar. Como é que eu vou falar com a Fernanda, né, vamos um exemplo, a Fernanda da comunicação, eu queria dar, né, não, Fernanda, né, a comunicação, isso, ela estudou para aquilo ali, ela trabalha naquilo ali, é igual eu me dediquei 25 anos na segurança pública, então, se o cara não entendeu, né, não ser escutado, ou não ser sobre segurança pública, então a gente está errado, né? Perfeito. Sargento Clailton, a maneira assim que o senhor tem de conduzir a prática aqui é diferenciada. O senhor é uma pessoa com bastante diplomacia, uma pessoa que gosta de unir forças, não está tendo dificuldade nenhuma em liderar esses grupos nas negociações. O senhor atribui a isso o seu estilo mesmo, o seu jeito, a sua filosofia de trabalho, ou o senhor faz isso em virtude dos erros que aconteceram no passado, ou das tentativas de se acertar que tentou no passado, as experiências vividas pela praça? Por exemplo, durante a negociação da 254 lá atrás, não estou dizendo que quem tentou negociar a 254 tratou de uma maneira equivocada. Eu quero dizer que, de repente, na época, se agiu da maneira que se estava posta e que se deveria agir, mas nem sempre o chefe do executivo ou os chefes dos executivos recebem isso de bom grado e, às vezes, a associação e a categoria fica com uma marca que é complicado depois para se apagar. O senhor tem receio de acontecer novamente uma condução semelhante àquela do passado e trazer novamente prejuízo para os praças, para os nossos associados? Não, receio não tenho. Assim, o Louro, a gente vive momentos diferentes. Né? Eu sempre falo assim, nós temos aqui dentro da diretoria, exemplo, o Cabo Orlim e o senhor é um exemplo. Vocês não tiveram oportunidade de ter um plano de carreira que tem hoje. Nós trabalhávamos numa escala 24 por 24, depois 24 por 48, mas mesmo assim na 24 por 24, às vezes tinha que tirar ainda escala extra, tá? Eram momentos diferentes, momentos de salário atrasado, de escalas apertadas, de relho no lombo mesmo, a gente fala bem assim, não tem. Então assim, hoje já está um momento diferente, mas eu respeito todos que aqui passaram, tá? E todos deixaram o seu legado. E se muitos hoje são
terceiro sargento, são cabo, tá? Ou tiveram um pouco de melhoria, foi graças também à criação da praça. E se não fosse a praça ser criada, pessoal, vocês podem ter certeza que nós estaríamos, né, olha, em situações ainda cada vez pior. Mas eu falei assim, ó, são momentos diferentes, eu tenho um jeito diferente de trabalhar. Eu não sou muito de estar em grupo de WhatsApp, eu sou mais quieto, esperar, não adianta, porque assim, ó, não adianta, tem que editar, cachorro que muito berra, né, que muito late não morde. Então não adianta a gente ficar berrando, como já foi falado, porque eu tenho certeza que vai sair isso, eu tenho vender falsas ilusões, eu não vou vender para o associado. Entendeu? A gente tem que ser coerente, né, e correto com eles, porque o que eles esperam da gente? Transparência, tá? E que a gente dê, né, a notícia clara. Porque eu vou chegar assim, vai sair agora 30% de aumento. Um exemplo, não tem? Aí o pessoal vai, mês que vem será, no outro mês, daqui a pouco tu vai, porque eu fui vender uma falsa ilusão, não adianta. Então assim, temos que vender o que, né, falar a verdade. Então assim, estamos trabalhando em cima da nossa lei de proteção social. O que é que a Praça pediu ali, tá? Que o grau acima fosse colocado, que é o direito adquirido para quem tem direito adquirido, que as pensionistas voltassem para debaixo do nosso guarda-chuva e tivesse a paridade, porque às vezes nós temos muitos militares que, né, porque isso, aquilo, mas nós tivemos muitos militares que tombaram em serviço, deixaram a sua esposa, os seus filhos, e hoje elas ganham 60%, 40%, 80% do que o militar ganhava. Entendeu? Então a gente tem que olhar isso. Eu fico triste quando às vezes eu olho a rede social. Para mim o que me interessa, a mudança da escala é 254. E o pessoal que não foi agraciado lá para trás. Entendeu? Porque se hoje nós temos uma polícia militar e um bombeiro militar melhor, é porque lá atrás nós tivemos pessoas, tá, que se dedicaram. Tá? Se deram o melhor de si. E eles não deixaram de ser polícia ou bombeiro militar. Mesmo na reserva. Porque assim, uma vez polícia, uma vez bombeiro militar, vão ser sempre ser. Então assim, nós temos um X nas costas, tá? Mesmo na reserva. Então a gente tem que saber respeitar esses aí que se aposentaram como soldado, como cabo, que não tiveram, né? Que hoje estão gastando, além de estar numa idade, estão gastando com medicação, morando lá no meio lá da criminalidade. Então a gente tem que olhar num todo, não olhar só pensar no meu umbigo. Perfeito. Sérgio Cleto, qual é a expectativa, qual é o preparo que a diretoria da Praça tem e qual é a expectativa, posso dizer, eu acho que a palavra correta mesmo é a expectativa, com relação à chegada do sistema de proteção social na Assembleia? Então, Louro, nós, né, até a gente foi ali semana passada, não chegou na LESC ainda esse projeto, esperamos até porque a gente sabe que o próprio governador, ele falou, então a gente, né, assim, que ele iria tratar bem a segurança pública, né, ele falou do nosso pessoal lá, do nosso direito adquirido. Presidente, só desculpa de interromper, mas assim, existe, alguém já conhece o teor do projeto ou tudo que está se falando até agora é só especulação em cima do sistema de proteção social que vai vir do Executivo? Porque se fala muito se cogita muito, né? Mas na realidade eu acredito que a peça mesmo, o projeto em si, ainda não está na Assembleia, ainda não está concluído, ninguém, ou seja, tudo que está se jogando agora são especulações que de repente nem se confirmem, ou tomara que se confirme, né? Mas pelo menos com relação àqueles pleitos que vêm sendo feitos pelas entidades, né? Então, pessoal, a última reunião que aconteceu, a gente participou, foi eu, o senhor e o sargento Jackson, lá no Comando Geral da Polícia Militar, com as outras associações. Essa comissão para trabalhar em cima da proteção social foi um pedido da Prasc, tá, na gestão anterior. Então a gente vinha trabalhando, mas depois mudou o governo, tá? Aí quando a gente viu, né, já tinha uma outra minuta de projeto, aí nós começamos a conversar novamente, né, o que é que nós pedimos? Que a princípio a gente achava que a gerência seria pelas instituições. Aí depois o IPREV também entrou no jogo, tá? Mas não chegou nada na LESC ainda. A última reunião que a gente teve foi mais ou menos um mês. Lá a Prasc apresentou as sugestões dela, a Corsa dela, né, a Triângulo Dourada dela, a AMIA dela, né, e todas as associações. Então assim, volta a falar, a nossa nós pedimos aquilo ali, que o direito adquirido seja, né, colocado ali dentro, as pensionistas para debaixo do nosso guarda-chuva é a paridade e a egalidade, tá? E bem como também que quem tem moléstia grave seja isento. É isso que a gente vem pedindo. A expectativa, ela é grande, entendeu? Mas não depende de nós como associação, né? Porque a praça tem que, porque vocês têm que mudar isso, pessoal, não depende. Ali qualquer valorzinho, por mínimo que seja, tá? Num todo, ele tem um aumento grande. Então, assim, não depende de nós, né? Como também depende de quem? A gente depende, né, são um conjunto de fatores, executivo, legislativo e judiciário. É ali que eles sentam para debater, para ver o que pode acontecer. Nós, como associação, a gente está atento e buscando o melhor. Então,
É o que a gente vem fazendo. Por isso que eu gosto de ser transparente e ser verdadeiro. Não vou vir vender aqui falsa expectativa, dizer que grau acima já está certo, que dinheiro está aqui, que não é assim. Eu vou falar o certo. Mas respeitando, como eu falei, pessoal, respeito todas as associações que estão lutando pelos direitos aí. E parabenizo a todas, não tem? Porque assim, mas só vamos ser vencedores se a gente unir força, tá? Não adianta um dispersar para cá, outro para lá, e um querer ver o pior da outra associação, tá? Para trazer filiado de lá, tu joga para cá, porque assim, o enfraquecimento de uma é o fortalecimento do Estado, tá? Não é da associação, do Estado. Muito bem, Sérgio Cleito. Eu gostaria de deixar o senhor para as considerações finais, se o senhor quiser fazer alguma colocação, alguma coisa que o senhor acha importante, colocar para o nosso associado. A palavra está com o senhor. Então, primeiramente eu quero agradecer, né, a nossa diretoria que está aí, estão trabalhando bastante, não é fácil, né, muitos saem de casa trabalhando bastante, os nossos funcionários, que a gente sabe o quanto vem aqui, ó, o pessoal, às vezes o pessoal não tem, né, o pessoal às vezes estão almoçando, trabalhando e almoçando, porque né, a tarefa está grande e a praça ela é tão grande, pessoal, que a praça ela é maior do que 62% dos municípios de Santa Catarina, a praça ela é maior do que o meu município, a arrecadação do meu município, tá, mensal é na casa de 6 milhões, tá, a praça ela é maior do que o nosso município. Claro, ela não tem essa arrecadação, né? Está longe, mas para vocês verem. Então, quando a gente pleita uma coisa aqui, tu fala em 20 milhões, 30 milhões, então, né? Então ela é muito maior o que nós estamos pedindo do que a arrecadação do município. Então, assim, ó, por isso que eu falo, não depende só de nós, mas uma coisa depende. Primeiro, a gente aprender a confiar mais na gente mesmo. Aprender a valorizar mais a gente mesmo. Quando eu digo a gente, eu digo um todo, tá? E assim, ó, a praça, pessoal, ela é de todos, não é só da diretoria, ela é de todos, assim, ó. Então, confiamos no nosso trabalho, vamos unir força, tá? E vamos, né, junto, remar na mesma direção. Porque se um para cá, outro para lá, a tendência do que é? É o barco ou afundar ou ir à deriva, né? É isso aí. O mundo não é perfeito. Cabe a nós olhar as coisas boas da vida ou ficar olhando somente para as coisas ruins, né? Um abraço a todos e até o próximo Conversando com o Presidente. Boa tarde.